Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos, e hoje, testador da Nikon ZFC ou ZFC, não sei como a gente deve pronunciar aqui em bom português, ZFC, Nikon ZFC, esta mirrorless da Nikon, sensor APS-C ou DX, que chegou aqui graças à gentileza dos meus amigos da loja Portsar. Se você está interessado numa ZFC como esta aqui ou outras câmeras Nikon, Fujifilm, Canon, qual que seja, e também lentes, acessórios, flashes, tripés, enfim, tudo que é o equipamento fotográfico, dá uma chegada na loja Portsar, porque eles gentilmente emprestaram esta ZFC direto da vitrine de seminovos deles. Se essa câmera ainda estiver na loja quando esse vídeo vai para o ar, eu vou colocar o link aqui na descrição deste vídeo. E além dessa, eles tinham mais uma, eles estavam com duas Nikon ZFC lá. E se as duas estiverem na loja, eu vou colocar os links na descrição. E tem outras, no dia que eu fui lá na Portsar passar para pegar essa aqui emprestado, eles estavam lá com a novíssima Z8 também, e podia até fazer umas fotos ali de uma Z8, pegar na mão, ver como é que é a ergonomia da câmera. Então, se você quer adquirir equipamentos novos ou usados com garantia, procedência, numa loja confiável que está há muitos anos no mercado, que tem duas lojas físicas além da loja online, que pode atender desde o WhatsApp, telefone, e-mail até direto no balcão da loja, dá uma chegada na loja Portsar. E veja também os serviços da assistência técnica Portsar, que fica ali do ladinho da loja. Eu sou cliente tanto da loja quanto da assistência há muitos anos, confio nos serviços deles e por isso indico aqui neste canal. E por uma gentileza do pessoal da loja Portsar, eles emprestaram a Nikon ZFC para review aqui. Não tinha até agora nenhum modelo da linha Z da Nikon. Tem uma playlist inteira de vídeos de câmeras e lentes Nikon aqui no canal, mas não tinha nenhum review da linha Z. Este é o primeiro que a gente faz. E logo daquela que provavelmente é a câmera mais bonita do mercado. Eu pelo menos acho, para o meu gosto, dessas câmeras estilo retrô, vintage, né? É uma câmera atual, não vintage, mas de design retrô. Eu acho que a Nikon acertou mais nesse design que a Fujifilm, que também tem câmeras muito bonitas, mas eu acho a ZFC absolutamente perfeita em termos de visual retrô. É uma câmera muito bonita e a gente ainda vai falar mais disso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da ZFC. Essa câmera ela foi lançada ali em meados de 2021, aqui ela está com a lente do kit, a 16-50, 3.5, 6.3, DX. Essa lente você precisa fazer uma destrava ela para funcionar, ela tem uma trava aqui, você gira e ela destrava, a partir daí ela está pronta para uso e você continua. O mesmo anel que trava é o anel que faz o zoom e tem o outro anel aqui para a focalização, caso você esteja usando foco manual. É uma lente aqui, os encaixes dela, a parte de trás da lente são feitos de plástico, é uma lente de kit. A gente vai falar ainda sobre essa lente um pouquinho, mas visualmente ela combina incrivelmente bem com a ZFC. Mas vamos lá, o que é a ZFC? É uma mirrorless, portanto uma câmera sem espelho. Daqui um tempinho não vai fazer nem sentido a gente falar se uma câmera é DSLR ou mirrorless, porque só vai existir mirrorless a não ser que seja uma Pentax, que vai ser a única marca que vai continuar fazendo DSLR, ao que tudo indica. Mas então é uma mirrorless que carrega dentro dela o mesmo hardware da Z50. Então, assim, a ZFC não é um modelo de entrada, nem é um modelo topo de linha, é um modelo intermediário. Hoje a linha Z da Nikon tem como entrada a Z30, depois você tem como intermediárias Z50 e ZFC, ambas carregam exatamente o mesmo hardware por dentro dela, então mesmo sensor, mesmo as placas, mesmo tudo em termos de desempenho de câmera, de imagem, de tudo. Z50 e ZFC são iguais, o que muda realmente é a embalagem retrô da ZFC.
E depois você tem os modelos full frames da linha Z. No momento a linha Z é assim, aí você vai ter lá Z5, Z6, Z7, Z8 e Z9. Para o APS-C, a ZFC a gente encaixaria como um modelo intermediário. Por exemplo, se a gente olha para a linha da Canon, que tem lá R100 e R50 como modelos de entrada, aí você tem a R10 como o primeiro modelo intermediário e depois a R7, que é o topo de linha do APS-C. Em termos de faixa de preço, a gente está nivelando ali com o que é a R10. Se você olhar a linha da Fuji, que hoje começa com a X-T32, eu vivo falando que a Fuji não tem um modelo de entrada, então a gente está nivelado em preço ali com a X-T32, com essa câmera aqui, porque a Fuji não tem mais um modelo de entrada, o que é um erro estratégico do fabricante que eu venho falando aqui. Uma hora eles consertam isso aí, a gente espera. Para o bem-estar da longevidade da marca, espera-se que ela tenha um modelo de entrada em algum momento do tempo. Então, a ZFC é uma mirrorless, ela carrega um sensor APS-C ou DX dentro dela, com 20.9 megapixels, que é da mesmíssima família do sensor que já vinha equipando lá nas DSLRs a D7500 e a D500, que depois no mundo mirrorless veio a equipar a Z50 e depois a ZFC. Esse sensor ele já provou historicamente os seus valores e as suas qualidades, então ninguém discute que é um sensor de excelente alcance dinâmico, de excelente desempenho em termos de ISO e também com resolução mais do que suficiente para as necessidades da maioria das pessoas. Há muito tempo, há muitos anos, nas câmeras digitais há uma corrida pelos megapixels, né? Câmeras com 40, 50, não sei quantos megapixels. E hoje nas APS-C a gente tem essa corrida lá com a X-T5 da Fuji com seus 40 megapixels, a R7 da Canon com seus 32. O sensor da ZFC, Z50, D500, é um sensor que fugiu dessa lógica da corrida dos megapixels e foi mais focado em obter o máximo desempenho em qualidade de cor, qualidade de alcance dinâmico, qualidade de ruído de imagens, não sendo o de maior resolução disponível no mercado. E eu acho que a Nikon fez uma coisa certa nisso, porque a maioria das pessoas não precisa de mais do que 12, 14, 16 megapixels, 20, então já está mais do que bom. Já tem margem para imprimir uma página dupla de um fotolivro ou até mais do que isso. Já tem margem para algum corte na edição. Então a maioria das pessoas no mundo em que a gente quase que só usa imagens em meios digitais, redes sociais e assim por diante, 20 megapixels dá e sobra para a maioria das nossas necessidades. Por outro lado, ela tem a qualidade de cor incrível, ruído de imagem muito baixo, um alcance dinâmico excelente. Então esse sensor ele já provou suas qualidades há muito tempo e segue provando no caso da ZFC. O processador que está dentro dessa câmera é o Expeed 6, que é o mesmo que já está dentro de Z6, Z7, D780, entre outros modelos. Também um processador que já mostrou seus valores e qualidades. Então, é um hardware bem testado e bem aprovado pelo mercado, o que está dentro da ZFC. Essa câmera é capaz de gravar vídeos UHD, ou seja, 4K até 30 quadros por segundo. Ela é capaz de clicar até 11 fotos por segundo quando você está no modo de RAW em 12 bits. Quando você está no RAW 14 bits, sem compressão, ela vai cair um pouco para 9 fotos por segundo, mas ainda assim é uma velocidade alta de disparos por segundo, bastante suficiente para que você consiga trabalhar capturas em eventos, ou se é para o seu hobby, você está fotografando os seus filhos ou um pet e você tem fotos o suficiente para capturar a ação, uma fotografia ocasional de esportes. A ZFC não tem um design voltado para ser uma câmera de captura de esportes. Isso, a Z50 tem uma ergonomia mais de câmera, vamos dizer assim, padrão profissional. Esse padrão retrô, ele não é o que a gente encontra nas câmeras mais profissionais hoje em dia, e a gente entende que esse design aqui é mais voltado
para o público ocasional da fotografia, para o hobbyista, para o entusiasta e no caso de alguns fotógrafos de eventos e de retratos que prezam pelo design do equipamento como parte até da sua apresentação profissional. Mas não serão profissionais que estão buscando um tipo de ergonomia e funcionalidades de alta velocidade no equipamento, que seriam fotógrafos de esportes, de jornalismo e assim por diante. Mas mesmo assim, não é uma câmera, ela não é nem um pouco lenta, né? É uma câmera capaz de fazer em torno de 10 fotos por segundo, é uma câmera bastante rápida, com um desempenho bastante suficiente. Ela tem um sistema de foco híbrido com 209 pontos de foco, que detecta rosto, olho. Eu fiz testes de aproximação e distanciamento dela, como eu faço aqui gravando os vídeos, e ela teve uma precisão até bastante assertiva da focalização, então detectava olho, detectava rosto e fazia o acompanhamento com qualidade. Não no mesmo patamar que a gente encontra em câmeras da Sony e da Canon, de mesmas faixas de valores, mas eu diria que nivelado com o desempenho que a gente encontra nas câmeras da Fuji, que é um desempenho bastante bom, bastante suficiente para a imensa maioria dos usos. O corpo dela mescla partes de magnésio, alumínio e partes de plástico. De forma geral, eu achei que ele é um corpo bem feito, bem construído. Os seletores têm um acionamento justo, sem parecer que vai cair, desmontar, nem nada, porque tem algumas câmeras que tem um sistema de seletor assim um pouco mole. Essa aqui eu achei tudo justo, sem ser duro, mas sem apresentar folgas, então os seletores bem posicionados. A gente tem o seletor de ISO aqui, o seletor de tempo de exposição e o de compensação de exposição aqui. É interessante que no seletor de tempos de exposição tem uma marcação de 1/3 de ponto, porque quando a gente vai para as escolhas é como numa câmera de filme, não tem meios pontos aqui. Então vai de 1/1000 para 1/2000 direto, sem os intermediários. De 1/250 para 1/500 direto, sem os intermediários. Mas se você quiser os intermediários, você coloca aqui nesse 1/3 e passa a controlar usando os seletores, ou esse aqui da frente, ou esse aqui de trás. Agora eu não lembro qual é qual, porque um controla a abertura, outro controla o tempo. Mas você pode então operá-la controlando abertura e tempo com estes outros seletores aqui e não usando esse aqui, até porque as lentes da Nikon não tem um anel de abertura, então você sempre vai ter que usar um seletor desse aqui para abertura e aí o outro pode ser para o tempo de exposição ou você usa o de cima aqui para o tempo. E tem o do ISO aqui, que curiosamente tem os terços de ponto, então você tem 100, 125, 160, 200, você tem os intermediários entre os valores de ISO, mas não tem a opção de seleção do ISO alto aqui no seletor. Se você quer usar o ISO alto, você vai pelo menu da câmera, aciona o ISO automático, e aí quando o ISO alto estiver acionado, o valor mais baixo de ISO que a câmera vai considerar é o que estiver selecionado no seletor, e ela vai daí para cima. Então, por exemplo, se você colocou no seletor ISO 800 e pôs ISO alto, ela não desce abaixo do ISO 800, tá? Então, o que eu recomendo? Vai usar ISO alto, coloca lá ISO 100 e daí para frente a câmera sobe à vontade se precisar. Aqui tem as funções, né, manual, prioridade de abertura, prioridade de tempo e programa, o MASP, para você escolher, que se escolhe com essa chavinha aqui da parte de trás. Por uma chavinha similar, a gente escolhe entre as funções de foto e vídeo. E ela tem esse visorzinho aqui em cima, que nas câmeras de filme, essa câmera aqui ela tenta emular o design das câmeras de filme como as Nikon FM2 e Nikon FE. São câmeras ali do fim dos anos 70, início dos 80, então algo ali entre 1978, 1980, 82, algo nessa faixa. É o design que essa câmera tenta emular. E alguns desses modelos de câmera de filme tinham uma janelinha aqui em cima que mostrava o número de fotos do filme. Para aproveitar essa ideia de design, eles colocaram aqui um visorzinho que mostra a abertura em que a lente está selecionada. É interessante, é bonitinho, mas de qualquer forma, mesmo que você esteja com o monitor fechado, você vai ver a regulagem de abertura enquanto está olhando aqui no monitor, né? Porque é uma mirrorless, então a tela eletrônica aqui ela te dá toda a informação aqui.
Então, eu não acho que havia a necessidade de inclusão desse visor aqui. Foi um preciosismo do design de colocar aqui para parecer como era nas câmeras de filme, mas eu não chego a achar que havia essa necessidade. Monitor, falando na tela aqui atrás, ele é totalmente articulado, então quem vai fazer vlog consegue virar a tela para frente e se vê enquanto grava. A tela é touchscreen, é uma tela de ótima qualidade, gostei das cores, precisão de cores da tela e precisão de cores entre a tela e o EVF. Então as coisas que você observa em termos de qualidade de cor são similares, porque tem câmeras que o EVF e a tela têm cores diferentes. Isso acontece em alguns modelos da Sony, já havia acontecendo em alguns modelos da Fuji. A Nikon tomou um cuidado na calibração dessas telas aqui, o que é uma coisa boa. E eu acho que eu já falei uma boa parte das características e pontos interessantes. Tem uma coisa que muita gente não gosta, que é o fato de que não tem onde segurar uma câmera, porque esse é o design clássico das câmeras da época, e tem gente que não gosta. Aí existem acessórios, como esse aqui que estava junto com essa câmera lá na PortSar. Ele é da Small Rig, e ele vai ser colocado aqui, assim. Você parafusa ele aqui embaixo, no local onde seria o parafuso do tripé. E uma vez preso, você tem esse grip, né, para segurar a câmera com um pouco mais de firmeza. Eu acho que se a gente vai comprar uma câmera retrô com carinha de filme, um pouco desnecessário, além de deixar a câmera maior e mais chamativa. Quando a gente vai visitar aqueles lugares em que não pode fotografar só com celular, tal, sabe, você dentro de um museu, tem alguns lugares que não deixam você fotografar, mas às vezes uma câmera como a ZFC o pessoal não liga, porque ela não tem a cara típica de uma câmera profissional. E se você estiver trabalhando com a tela fechada aqui, é capaz que pensem até que é uma câmera de filme e não liguem muito para você. Então eu prefiro ela sem o grip aqui, ciente de que aí a pega fica mais escorregadia, mais solta. É para isso que tem a alça para pendurar a câmera no pescoço, ela não cair. É isso para isso que a gente tem a segunda mão para ajudar a segurar e tudo mais. Então eu não vejo muito problema, mas para quem gosta do acessório, tem essa possibilidade de fazer ela desta forma aqui. Últimas coisas para falar que estão no roteiro antes da gente ver fotos. Um slot de cartão aqui embaixo junto com a bateria. O corpo dela tem um certo grau de nível de proteção por dentro, mas não é um corpo vedado contra a entrada de poeira e umidade. Então não é a câmera para a gente sair por aí tomando chuva e coisas assim. Mas também não é um corpo mal feito ou mal construído. Aqui em cima a gente tem um encaixe para flash. Ela não tem um flash interno dela, tá? Ela não tem o flashinho pop-up dela. E eu acho que é isso que tem, em princípio, para falar da ZFC. Vamos ver umas fotos e depois eu vou fazer algumas considerações sobre a lente do kit.
Vocês viram aí variadas fotos que eu fiz com a ZFC. Então, de forma geral, só minhas conclusões da câmera antes de falar da lente do kit. O design dela é muito bonito e a usabilidade é muito boa. Eu gostaria que tivesse o Auto ISO aqui como opção nesse seletor, mas tudo bem, a gente vai para o menu, coloca ele lá, regula lá e tá tudo certo. A posição do compensação de exposição aqui é bastante boa, bastante fácil de acessar com o dedão. Liga e desliga da câmera para gravação de vídeo, tá tudo em posições bem acessíveis e boas. A câmera me pareceu bem construída, qualidade de imagem dela eu acho que é uma qualidade já provada no tempo, porque é um sensor que não é um desconhecido da maioria das pessoas, então ele já está no mercado há muito tempo provando suas qualidades, em foto e em vídeo. O autofoco é um autofoco muito bom, que se não está no mesmo patamar de desempenho do que a gente encontraria, por exemplo, na Canon R10, para falar de um modelo similar em preço, mas não é que está totalmente distante ou que você tem um sistema ineficiente. Não, é um sistema excelente, apenas não é o líder de mercado nesse assunto, mas é bastante bom. Eu não me senti, pelo menos em nenhum momento, prejudicado pelo desempenho de foco enquanto fiquei com esta câmera. Desempenho de ISO dela, eu me sinto confortável de fotografar com ela na faixa ali até ISO 6400, o que para um APS-C é excelente. Então ISO 6400, 3200 vai muito bem, 6400, dependendo da situação você vai conseguir lidar com os arquivos também muito bem. E sobre a lente do kit, que eu gostei e que eu não gostei da lente do kit, essa 1650. A qualidade de imagem dela eu achei bastante honesta e bastante boa, então cores boas, níveis bem controlados de aberrações, níveis bem controlados de distorções, que no caso de 16mm usando as correções digitais, ou se está clicando em RAW, clicando nas correções no software. Então, de forma geral, uma lente dentro do patamar de lentes de kit que a gente encontra, não está abaixo do patamar médio de mercado. Então é uma lente pequena, com boa nitidez, com boa qualidade de imagem, boas cores, ela registra bem, sem criar desvios esquisitos nas tonalidades, nos contrastes e tudo mais. O tamanho dela é bom e combina muito bem com o da ZFC. Como a gente não tem muito bem por onde pegar ela, só tem aqui atrás esse anel que vai bem junto da câmera por onde a gente pega ela. Então quando você vai desconectá-la da câmera, acidentalmente pode acontecer de você acionar a trava e destrava da própria lente. Então, algum cuidado nesse manuseio eu acho interessante recomendar que você tenha. Então, algum cuidado nesse manuseio. Tirando essa observação, de resto, eu acho que é uma lente de kit dentro dos padrões de lente de kit, ou seja, perfeitamente adequada para viagens, passeios, até para alguma cobertura de eventos. Como essa câmera tem um desempenho muito bom de baixa luz, o fato da lente não ser exatamente luminosa não cria tanto problema assim, se o evento não for terrivelmente mal iluminado. Então, eu usaria essa câmera profissionalmente na área de eventos, eu usaria ela profissionalmente na área de retratos, eu usaria ela profissionalmente na área de vídeo. 4K 30 quadros é bastante suficiente para a maioria das necessidades, tem Full HD, com uma boa qualidade de imagem. Então é uma câmera com capacidades profissionais, mas que eu acho que onde ela combina mesmo, onde ela vai bem legal, é nas férias, passeios, e na fotografia como hobby, na fotografia como uma manifestação criativa e artística de cada um de nós. É onde eu acho que esse design se encaixa bem, é um design que combina com a história da Nikon e assim por diante. Acho que não tem mais nada para falar sobre a ZFC. Eu gostei bastante, gostei da lente do kit. São equipamentos que eu me senti bem e tranquilo enquanto usava, ou seja, não senti que faltava nada, não senti que a câmera estava me deixando na mão em nenhum sentido. Ela me acompanhou bem, acompanhou minhas ideias, fluiu com o que eu queria fazer. E eu fiquei bastante feliz de usar, de ver que a linha Z da Nikon, num modelo que está perto da entrada, né, que é o modelo intermediário, mas logo depois do modelo de entrada, então numa faixa de preço competitiva, é uma câmera já bastante completa, com muito recurso, com muita coisa. Então quem hoje tem uma DSLR Nikon mais antiga e pensa no upgrade, ZFC pode ser uma ideia. Quem tem um modelo mais de entrada também pode pensar na ZFC como um bom upgrade.
Se você hoje clica com um smartphone e quer uma câmera estilosa, bonita, mas muito capaz para muitas coisas, ZFC pode ser uma opção. A Nikon tem um mesmo ponto que eu diria que eu já falei da Canon, que não tem tantas lentes APS-C para essa câmera. Então tem esse kit 16-50, tem algumas lentes como aquele trio da Sigma que tem 16, 30 e 56 mm de abertura 1.4, já existe para encaixe Z-mount e eu acho um kit bem interessante. A Nikon tem uma 24mm 1.7 bem interessante também. Então existem alguns modelos de lente já pensadas para o sistema DX, mais do que o que a Canon tem para o RFS, e a Canon precisa correr atrás um pouco, mas não é que tem tanta lente disponível. Lógico que em disponibilidade de lentes para sensores APS-C, a Fuji segue sendo líder de mercado, porque a Fuji só produz APS-C, não tem câmeras full frame, então ela não foca esforços em full frame como as outras marcas, por isso ela concentra tudo no APS-C. Mas eu acho que a linha Z tem lente suficiente para a maioria dos usos e eu acho que pode atender uma maioria de usuários. Tá bom? Gostei bastante da ZFC, agradeço o pessoal da Portsar pelo empréstimo. Se você quer uma ZFC para chamar de sua ou qualquer outra câmera, lente, luz, tripé, cartão de memória, acessório, enfim, tudo aquilo que faz parte do equipamento fotográfico, fala lá com o pessoal da loja Portsar. E também se você tem um equipamento precisando de assistência técnica, fala com o pessoal da assistência Portsar. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, curte esse vídeo se você gostou, deixe suas opiniões, dúvidas e comentários aí na seção de comentários e a gente se vê num próximo vídeo, lembrando que a gente está quase entrando no mês de julho e no mês de julho a gente vai ter uma programação acelerada aqui no canal com 2 e às vezes 3 vídeos por semana. Essa aqui que é a última semana de junho já está nesse ritmo. Tanto que esse vídeo está entrando hoje numa quinta-feira que não é o usual aqui do canal. Então se inscreva aí e ative as notificações para não perder nada, que a gente vai ter uma montanha de vídeos ao longo das férias de julho e também teremos promoção dos meus cursos online. Então fica atento aqui do canal para não perder nada. A gente se vê por aí. Até mais!